Meu nome é Gustavo Barbosa, sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Pesquisa em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, campus Recife. Meu trabalho intitula-se A Região Canavieira Nordestina e sua rede urbana, evolução e perspectivas. Tem como objetivo avaliar a evolução e as tendências quanto à rede urbana da área de maior produção canavieira do Nordeste do Brasil, a partir de estudos realizados pelo IBGE quanto às regiões de influência das cidades brasileiras. Em termos metodológicos, realizou-se a pesquisa bibliográfica e documental sobre rede e hierarquia urbana e sua estrutura em países periféricos. Foram analisadas publicações do IBGE quanto às regiões de influência das cidades no Brasil, bases conceituais, metodológicas e objetivos dos diferentes estudos realizados pela instituição foram também identificados e foram verificados, comparados e unificados níveis hierárquicos estabelecidos nas diferentes pesquisas. Analisou-se o processo evolutivo da rede urbana regional e suas perspectivas e, para a delimitação do recorte de estudo, foram consideradas informações quanto à produção canavieira municipal divulgadas no Censo Agropecuário de 2017. Rede urbana, segundo Correia, é definida como um conjunto de centros funcionalmente articulados. Para Pierre George, uma rede urbana existe a partir de vários relacionamentos capazes de determinar ligações funcionais entre os elementos urbanos e entre eles e o meio rural. Os centros urbanos, contudo, não são iguais. Sua diversidade os condiciona a ocupar diferentes estratos na rede urbana, produzindo uma hierarquia na qual ocupam posições variadas conforme também o grau de desenvolvimento do país ou região. Em regiões ou países periféricos, como ressalta Santos, as redes urbanas são pouco desenvolvidas em seu traçado, mantendo uma forma espacial mais simples, conforme Correia, definida como dendrítica. Neste modelo, insere-se a rede urbana nordestina, caracterizada pela grande concentração litorânea, por distribuições incompletas, uma significativa ausência de níveis hierárquicos intermediários e a histórica concentração da oferta de equipamentos e serviços nas capitais estaduais, destacando-se as redes encabeçadas por Salvador, Fortaleza e pelo Recife. As proposições do IBGE quanto à rede urbana no Brasil foram estruturadas em quatro grandes trabalhos. O primeiro deles foi realizado em 1972, intitulava-se Divisão do Brasil em Regiões Funcionais Urbanas, e partia das proposições de Michel Rochefort para análise da rede urbana francesa. Neste trabalho, a hierarquia dos centros foi definida em quatro níveis. O trabalho seguinte, publicado em 1987, foi o primeiro a adotar a nomenclatura regiões de influência das cidades, baseou-se na teoria das localidades centrais proposta por Staller e estabeleceu 6 níveis hierárquicos para os centros urbanos do país. No trabalho seguinte, publicado em 2000, manteve-se a base teórica na teoria das localidades centrais e foram estabelecidos 8 níveis de centralidade. O último trabalho, ainda intitulado Regiões de Influência das Cidades, foi publicado em 2008. Neles, as áreas foram delineadas a partir da função de gestão do território, identificada mediante a localização de órgãos do Estado e de sedes empresariais. Neste trabalho foram instituídos 9 níveis de hierarquia. Apesar dos diferentes procedimentos, bases teóricas e níveis hierárquicos, a extensão de algumas regiões de influência das cidades e a sua posição na rede urbana mantiveram-se semelhantes ao longo do tempo, o que nos permitiu estabelecer posições hierárquicas fundamentais para fins comparativos, conforme pode-se observar no quadro 1. Neste trabalho, foram consideradas cidades de posição hierárquica superior aquelas que ocupam o mais elevado nível da rede urbana, ou seja, as que apresentam maior polarização, centralidade, capacidade de gestão do território, concentração empresarial e variedade de oferta de bens e serviços. São cidades que possuem maior área de influência, superando por vezes os limites dos estados onde estão localizadas. Abaixo desse nível, foram consideradas as cidades intermediárias e superiores, centros que têm uma menor capacidade de polarização e centralidade comparado aos anteriores, com uma área de influência também menor e articulações que se dão principalmente com centros de nível superior. Abaixo desse centro estão as cidades de posição hierárquica intermediária inferior, aquelas que possuem uma área de influência e quantidade de municípios polarizados ainda menores e com articulações que se realizam principalmente com centros menores.
Na base da hierarquia estão as cidades de nível inferior, cidades que possuem as menores áreas de influência dentro da rede urbana. Estão limitadas a seu próprio território e as cidades próximas em mesma posição. As relações desses centros são predominantemente com cidades de posição imediatamente superior ou com os centros de mais elevado nível. A partir do exposto, precisamos definir brevemente o que está sendo chamado região canavieira nordestina. Essa região corresponde a uma estreita faixa de terra que se estende do norte do estado da Paraíba ao sul do estado de Alagoas, conforme pode-se observar no mapa 1 ao lado. Essa região é responsável por 97% da produção canavieira de Alagoas, Paraíba e Pernambuco, o que a torna a maior área de cultivo da gramínea na porção norte e nordeste do Brasil. Historicamente, a região desenvolve o cultivo da cana-de-açúcar, contudo, a partir da década de 50, perdeu sua hegemonia para o estado de São Paulo. Apesar disso, a cana-de-açúcar ainda marca fortemente a geografia regional. Em termos de rede urbana, a região canavieira nordestina insere-se totalmente na área de influência do Recife. As cidades de maior hierarquia que a comandam são exteriores a ela: Recife, João Pessoa e Maceió, conforme pode observar-se no mapa 2 ao lado. A rede urbana regional ela mantém o padrão dendrítico de organização, sendo encabeçada pela metrópole recifense, e sua área de influência é predominantemente composta por cidades de posição inferior, excetuante as capitais estaduais e os poucos centros de nível intermediário, superior e inferior. A partir dos 4 estudos realizados pelo IBGE, pode-se observar 2 momentos com a hierarquia urbana desta região. No primeiro e no último levantamento, ficaram evidentes a centralidade e domínio das cidades de categoria superior sobre os demais centros regionais, configurando uma rede urbana tipicamente dendrítica. No segundo e no terceiro estudo, apesar de manter um padrão fortemente dendrítico, pode-se observar uma maior atuação e articulação dos centros intermediários, tanto de nível superior quanto inferior. Quanto aos centros de nível inferior, todos os levantamentos correspondem às cidades de maior representatividade em termos quantitativos, cidades antigas ou instaladas no final do século XX, que têm uma capacidade de polarização e centralidade muito reduzida. Comparativamente, os estudos permitem algumas aproximações quanto à posição da cidade na rede urbana e aos centros por ela influenciados. Como podemos observar, no primeiro e no último quadro, as cidades de posição hierárquica superior, ou seja, as capitais estaduais, apresentam maiores articulações com os demais centros. Por outro lado, no segundo e no terceiro quadro, podemos observar uma redução das articulações que partem das cidades de hierarquia superior, na cor verde, ao passo que podemos identificar um maior volume de articulações que partem das cidades de posição intermediária superior, na cor azul, e intermediária inferior, na cor vermelha. Nas 4 imagens, podemos observar uma significativa presença das cidades de posição inferior, representadas pela cor branca. Por fim, podemos apresentar algumas perspectivas quanto à rede urbana regional. No nível inferior, as pequenas cidades chamadas por Mário Lacerda de Mello como ilhotas urbanas cercadas de cana por todos os lados, tendem a estagnar seu crescimento e ter sua ascensão hierárquica dificultada exatamente pela permanência da atividade canavieira. As cidades localizadas nos estratos intermediários e superior tendem a manter o ascender hierarquicamente na rede urbana regional, pela permanência ou ampliação de equipamentos urbanos e também concentração quanto à oferta de bens e serviços e presença de filiais de empresas. A inserção de Goiânia na região metropolitana do Recife em 2008 nos permitiu também algumas observações e comparações quanto aos efeitos na rede urbana e impacto sobre seu papel na hierarquia urbana regional. 2 anos após tal medida, em 2020, a cidade foi retirada da região metropolitana do Recife, segundo justificativa que a mudança havia sido negativa para ela, promovendo sua redução quanto à autonomia e precarização também do seu papel de protagonista regional. Enfim, podemos concluir que sem transformações econômicas como a atuação estatal
e privada quanto à localização e diversificação de investimentos, e também sem políticas, transformações políticas, principalmente pelo papel do Estado quanto a políticas públicas de caráter econômico e localização de seus órgãos de atuação, dificilmente alterações na rede urbana regional serão aí verificadas. Estas foram as referências utilizadas nesta apresentação. Agradeço-lhes pela atenção e disponibilizo meu contato.